vou ler os versículos 18 até o 30. Amém, meus irmãos? O título diz: As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Amém. Vamos repetir todos juntos, só o versículo 28, quem tiver sua Bíblia aberta, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Oremos. Senhor Jesus, Senhor Deus Santo, Senhor Deus de poder e graça e de misericórdia, nós te louvamos, Senhor meu Deus, nesta manhã, meu Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor meu Deus, e te agradecemos por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor Jesus. Ainda, meu Deus, que não estamos em muitos, mas é uma oportunidade de voltarmos, meu Deus, para a tua presença, de nos reunirmos, de glorificar, meu Deus, na tua casa, Pai. Meu Deus, dá a tua palavra para nós nesta manhã, dá do teu Espírito, meu Deus, nos dirige pelo teu Espírito, Senhor Deus. Toma a frente e abençoa o teu povo. Eu te peço no teu nome, Jesus Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta manhã, né, irmãos? Sabemos que não podemos estar em muitos, né? Porque também muitos estão restritos, né? Estão impossibilitados de estar conosco. Se fosse ver bem, eu também não poderia estar, né? Mas eu tenho estado pouco aqui com vocês, né? Mas tenho estado, estive na sexta, o pastor Ziel também esteve, né? Na sexta, na quarta, eu estive na quarta, e assim nós vamos estar continuando com nossos cultos. Eu creio que a partir do dia 10 vamos já voltar, se reabrirem, né? Se o governador reabrir, vamos voltar a fazer
fazer os cultos normais, inclusive à noite, né? Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor para nós nesta manhã de domingo é Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, no seu capítulo 8. Paulo fala da lei do Espírito, né? E fala da lei da carne, a partir do seu verso 1. Né? Existe pelo menos 4 leis, né? A lei do Espírito, primeiro a lei de Moisés, né? A lei dada por Deus a Moisés, depois a lei do Espírito, e depois a lei da morte, a lei do pecado e a lei da morte, né? Então é interessante como Paulo, nesse capítulo 8, ele exorta a igreja quanto à lei do Espírito de vida, porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, né, vivem segundo a ordem, segundo esta lei, a lei do Espírito. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, vivem segundo uma outra lei, né? A lei da morte, a lei do pecado, a lei da carne, que traz, né, a ruína para a vida do homem que segue este caminho. E nessa passagem que nós lemos, portanto, lemos do versículo 18 em diante, Paulo nos ensina sobre as primícias do Espírito. E no versículo 18, Paulo faz um comparativo, né, entre as lutas, as aflições que sofremos, que temos, e a grande glória que teremos um dia no céu com o nosso Deus. Então Paulo faz aí um comparativo mostrando. Então Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque Paulo entra no versículo 18, divide esse capítulo falando sobre as primícias do Espírito e fazendo então essa menção das aflições. Porque aquele que busca viver pela lei do Espírito, ele certamente terá uma grande luta, terá aflições, terá perseguições. Logo, perseguições geram aflições, lutas geram aflições, e ninguém melhor do que o próprio apóstolo para falar de perseguições e de aflições. Mas é interessante que essas aflições a qual Paulo se refere pode se dividir de duas maneiras, de duas formas. Primeiro, as aflições que nós temos da fadiga do dia a dia, né? De estarmos numa vida caída, estarmos distante do nosso Deus pelo pecado que entrou na humanidade, trazendo com isso no nosso corpo as enfermidades da alma e do corpo, né? E são muitas as aflições que vêm sobre o homem, né? São muitas aflições que vêm sobre a humanidade. Por quê? Porque neste corpo de pecado nós sofremos com todo tipo de enfermidade, com todo, seja ela na alma, seja ela no corpo, né? Na alma, as enfermidades da alma às vezes são piores que a do corpo, né? O medo, a necessidade física, a preocupação do dia a dia, né? A preocupação com a família, a preocupação com os filhos, a preocupação com os queridos, com os parentes. Muitas vezes um entra por um caminho, outro entra por um outro caminho. Muitas vezes um tem necessidade aqui, outro tem outra ali. Muitas vezes a gente própria entra numa necessidade tremenda, mas também vem sobre nós os medos, né? Medo de tantas coisas que vêm sobre as nossas vidas. E Jesus sempre nos orientou durante o seu ministério, na sua palavra, a lançar
medo, mas o medo ele é natural nas nossas vidas, é natural no homem, né? O temor, o medo, muitas vezes do que nos sobrevém. Mas isso é então as aflições da alma, as aflições do corpo, muitas vezes enfermidade, mas existe também uma outra aflição, né? A aflição na qual Paulo coloca aqui na sequência, nos versículos 22 e 23, sobre o gemido, né? Ele diz que a criação geme porque está juntamente com dores de parto, né? Então, também ele diz no versículo 23 que nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos. Esperando o quê? Em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a nossa redenção do corpo. Então, para esse temor, esse gemido, tanto da natureza quanto de nós, né, dos cristãos, daqueles que têm o temor do Senhor, é uma aflição de esperança, uma aflição de expectativa, porque veja, quanto à natureza, ele diz que ela geme como aquela que está com dor de parto. A pessoa, a mulher, melhor dizendo, né, que está com dor de parto, ela sofre dores, sofre muitas vezes angústia, mas ela tem dentro de si uma esperança. Aquela dor, aquele sofrimento foi mesmo buscado por ela, é querido por ela ter essa dor, porque ela tem uma esperança que no final essa dor vai passar e o seu prêmio, o seu filho virá para ela tê-lo no braço para a realização da sua vida, dos seus sonhos, né, para a realização do seu esposo. Então ela sabe dos familiares que é algo que ela sofre, mas ela terá uma recompensa. Da mesma forma, Paulo faz aqui também a referência ao cristão, ao sofrimento do cristão, mas não ao sofrimento, ao gemer no sentido de dor somente, mas no sentido de expectativa. Por isso ele diz, esperando a adoção, gememos esperando a adoção, como aquele que está prestes a ser premiado, como aquele que está prestes a receber uma grande bênção, e ele fica naquela expectativa, naquela esperança de que ele possa então receber essa bênção que ele tem para receber, como aquele que sai para uma disputa, para um combate, né? Ele sai para a disputa, sai para a peleja, sai para, no caso de um esporte, quando ele sai para uma corrida, seja ela em veículo, seja ela a pé, seja ela de bicicleta, seja numa luta, numa peleja, né? Ele está naquele momento de aflição, porque ele está sofrendo desgaste, ele está se desgastando, mas ele cada vez mais que se aproxima do seu objetivo, ele vai se alegrando cada vez mais, porque ele sabe que se ele chegar, e principalmente se ele chegar primeiro, ele será recompensado com um prêmio, ele será recompensado por todos, né? Será honrado por todos. Então, este temor, esta aflição a qual Paulo fala, nos versículos 22 e 23, então ele faz referência à nossa expectação, à nossa expectativa, nós estamos neste mundo sofrendo, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Sofrendo esta pandemia, sofrendo temerosos pelas nossas famílias, temerosos ao vermos tantos mortos, né, ao cemitério com centenas, alguns cemitérios com milhares de covas abertas, covas comuns, é sinal que a coisa não está boa, e nós ficamos temerosos, preocupados pelo nosso familiar, né? Aqueles que têm que sair, que têm que trabalhar, nós ficamos preocupados, nós também ficamos preocupados, sofremos muito em nossa alma,
devido à natureza caída, nós estamos ora bem, ora nós estamos mal, ora nós estamos com saúde, ora nós estamos no leito, né? Nós tememos, porque muitas vezes também temos que buscar alimento para a nossa família, buscar a necessidade para a nossa casa, nós tememos, enfim, muitos são os temores, isso tudo nos angustia, pedindo, esperando que Jesus venha logo nos arrebatar, venha logo buscar a sua igreja, venha logo então nos completar em nós essa adoção, a qual Paulo menciona, né? Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, quer dizer, esperando a transformação. Nós, né, ouvimos pela palavra do Senhor, nós aprendemos na palavra do Senhor que Jesus em breve vem, que Jesus virá nos buscar, e que Jesus vindo nos buscar, quando Ele aparecer nas nuvens, o nosso corpo será transformado para um corpo de glória. Nós não teremos mais esse corpo de cansaço, esse corpo que pede todo o tempo para estar deitado, que pede para estar muitas vezes acomodado, esse corpo que traz sobre ele esse grande peso, esse grande fardo, né, de enfermidades, de preocupação. Muitas vezes há certo momento de alegria, mas são muitos passageiros. Mas nós sabemos que o que está esperando, o que tem para nós, o Senhor tem para nós, é um lugar de glória, é um corpo onde nunca mais veremos morte, como diz um hino da harpa, né? Nunca mais vamos ver enterro, nunca mais vamos ficar doentes, nunca mais vamos estar com a nossa mente voltada para o pecado, vamos estar com pensamentos que entristecem o nosso Deus. Então isso gera em nós essa expectativa. Então quando Paulo coloca aqui no versículo 18, eu tenho por mim, por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo então complementa nesses versículos seguintes, dizendo que as nossas aflições, né, é a espera deste momento em que nós seremos transformados. E ele diz mais nos versículos abaixo, porque em esperança somos salvos, quer dizer, quando nós somos chamados para estar na presença do Senhor, somos chamados em esperança. A nossa esperança não está somente de termos neste mundo uma vida na presença do Senhor, de termos neste mundo as bênçãos do Senhor. Embora sabemos que aqueles que servem o Senhor, ele tem bênçãos que o homem natural não tem, né? As bênçãos que vêm sobre nossas vidas não é a bênção material, não é a bênção financeira, não é a bênção humana, mas são as bênçãos da presença de Deus, do gozo da presença do nosso Deus em nossas vidas. E também nós somos chamados em esperança, porque temos de Deus uma promessa que um dia estaremos com Ele. Por isso Paulo diz: nós somos chamados em esperança, porque o que alguém vê não esperará. Ele faz uma pergunta: mas se esperamos o que vemos, o que não vemos, com paciência esperamos. Então Paulo nos ensina, nos exorta a continuarmos firmes, esperando, porque tem uma promessa para nós. Agora, outro versículo que chama muita atenção é o versículo de número 28, que ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, né? Então, Paulo aqui então complementa esses versículos anteriores, dizendo que nós fomos chamados
e sendo chamados nessa esperança, nós estamos embaixo da graça do nosso Deus, das mãos poderosas do nosso Deus, de forma que tudo que vem sobre nossas vidas vem para cooperar para o bem maior, que é a nossa transformação, a nossa mudança da nossa natureza, a santificação da nossa alma cada vez mais na presença do Senhor, através das lutas, das aflições. Por isso que Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? De toda a humanidade? Não, para o bem dos santos, daqueles que amam a Deus. Somente aqueles que amam a Deus, as lutas, as pelejas, as aflições que vêm sobre nós servem para nos modelar, para nos forjar diante do Senhor, homens e mulheres melhores, homens e mulheres mais santificados diante do Senhor. É isso que Paulo complementa. Por quê? Porque são para os que amam. Se você olhar no versículo 29, ele diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esta conformação na imagem de Cristo é que faz com que nós passemos pelas tribulações. Por quê? Porque Jesus nos toma lá do mundo, né? Brutos, cheio de impurezas, cheio de não só do pecado que cometemos, mas também com a nossa natureza, com a nossa personalidade manchada, suja de tudo que nós, da forma como nós vivemos no mundo. Não é só um caráter que Deus precisa mudar. Quando Deus nos traz para a sua presença, Ele começa a mudar esse caráter, mas também começa a moldar a nossa personalidade. Ele começa a trabalhar. Por quê? Porque Ele está forjando em nós, Ele está fazendo como um escultor, um homem parecido com Cristo, uma mulher parecida com Cristo. Então, para nos aperfeiçoar, como ele diz aqui no 29, para serem conforme a imagem do seu Filho, para nos conformar na imagem de Jesus, nós precisamos ser lapidados. Por isso que Paulo diz no 28, porque sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus pega todas essas lutas que vêm sobre nós, Deus permite que ela venha, para que Deus possa então, como um escultor, um formãozinho, vai nos moldando, vai tirando as arestas, para nós ficarmos parecendo com Jesus, para nós ficarmos parecendo com Cristo. Por isso é que nós sofremos as lutas, as tribulações, as perseguições. E para o homem natural? Para o homem natural não, né? As lutas vêm em consequência da sua natureza, consequência das suas decisões, em consequência das suas ações, vem a luta sobre a vida dele, e a luta natural daquele que está distante de Deus, e daqueles que estão na presença de Deus. Deus transforma essas lutas em bênção, em caráter moldado diante do Senhor. Então, o que Paulo coloca no versículo 18, dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, então, as aflições todas que vêm sobre nós nos molda para que então um dia nós possamos receber completa bênção do nosso Deus. Quando Paulo diz no versículo de número 23, nós que temos as primícias do Espírito, por que Paulo fala das primícias? O que são as primícias do Espírito? Né? O que é a primícia? A primícia é aquele que vem primeiro. Em Levítico 23, versículo 9 a 14, Deus chama Moisés, ordena a Moisés que o povo, ao entrarem na terra,
E quando colherem os seus frutos, eles deveriam trazer as primícias, é chamada a festa das primícias. Durante a celebração da festa dos pães asmos, também se celebrava a festa das primícias. E depois de 50 dias, celebrava a festa de Pentecoste. Portanto, Pentecoste significa 50º, né? Seria 7 semanas, aqui o 50º dia. Portanto, depois que eles apresentavam a festa das primícias, eles depois que colhiam, então 50 dias depois, colhiam toda a lavoura e fazia uma outra festa em agradecimento à grande colheita que Deus lhe dera. Então Deus ordenou. Então a festa da primícia, ela era uma festa que vinha primeiro, dos primeiros frutos, para agradecer a Deus, sabendo que Deus era o que provia os frutos para eles. Então era uma festa prévia, com os frutos que colhiam, mas depois de 50 dias, os seus celeiros seriam abundantes de grãos, de frutos, porque Deus abençoava e eles então recebiam a colheita completa, receberiam a glória completa. Assim Deus com a igreja, quando Deus então nos dá o Espírito Santo, que é o penhor, né, a garantia de que haverá bênção para nós, Deus então nos sela com o Espírito Santo, nos dá o Espírito Santo. Todos aqueles que se achegam a Jesus, Jesus entra com o seu Espírito, limpa aquele coração e entra com o seu Espírito e faz morada dentro da alma que entrega-se para Jesus e sela ele com o Espírito Santo. Quer dizer, garantido para ele que o Senhor estaria com ele, que o Senhor tem bênção futura para ele. Deus adianta, como nas primícias, né? Por isso Paulo chama o Espírito Santo de Deus de primícias. Entre o que nós vamos receber, tudo que vamos colher de glória, Deus já nos deu uma certa garantia, já nos deu um primeiro cheque, uma primeira garantia, um primeiro gozo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, por isso, Paulo chama as primícias do Espírito, quer dizer, as bênçãos do Espírito Santo de Deus. Mesmo nós que temos as bênçãos do Espírito Santo de Deus, que temos essas primícias, também continuamos gemendo, esperando o quê? A colheita, esperando o que de mais glorioso Deus tem para nós, além do Espírito Santo de Deus, a transformação do nosso corpo, a glorificação da nossa chamada, da nossa vida diante dele, um corpo que nunca mais sofrerá, um corpo que nunca mais terá dor, um corpo que nunca mais terá preocupações, nem depressões, nem pânico, nem nada que venha te entristecer. Tantas são as coisas que abatem sobre nossas almas, né? Há pessoas que conseguem equilibrar melhor a vida, tem pessoas que se perdem, né? Nos seus pensamentos, no seu psique, e entram por caminhos desesperançosos, né? Por caminhos desesperados muitas vezes, e muitos vão até a morte, né? E isso não é só no homem que está lá fora, isso é no homem que está dentro da casa do Senhor também, né? Há medo muitas vezes. Nós devemos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é que nos traz a garantia, né? O Senhor que nos traz a esperança. Mas, irmãos, somos homens, né? Os discípulos, quando viram que o barco ia se afundar, né? Iam se perder, correram e chamaram o Senhor. Por quê? Porque tiveram medo. E Jesus, ao despertar, diz: homens de pouca fé, né? Porque estão temerosos. Mas Jesus precisa todo tempo nos falar disso. Homens de pouca fé, porque estão tão temerosos, né? Estamos num momento de grande tempestade, e para muitos parece que a água já está entrando dentro dos barcos, e às vezes precisamos despertar o Senhor, né? Então o Senhor fala para nós que Ele é o Deus que nos guarda, que Ele tem coisas boas para nós. Então a igreja do Senhor, confia no Senhor, permanece firme diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem para você coisas maiores, grandes. Portanto, não vai se perder, não vai, essa epidemia não tem poder para te entristecer,
o suficiente para você perder a sua esperança. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos colocar de pé e fazer a oração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pelas famílias, orar para você que está na sua casa, que não pôde estar aqui. Eu quero orar para os irmãos que estão aqui, para que essa palavra continue firme, continue forte em vossos corações, para que vocês não percam a vossa esperança, amém? Para que o Senhor acrescente dia a dia a fé necessária para nós estarmos na sua presença, amém? Lembrando que a fé que o Senhor nos deu, irmão, não é uma fé natural, é um dom do Espírito Santo de Deus, por isso precisa ser exercitado, amém, meus irmãos? Vamos fazer essa oração? Oremos. Senhor Jesus, Senhor Deus Santo, Senhor Deus de mistério, Senhor Deus de graça e Deus de misericórdia, nós te louvamos pela Tua palavra, a Tua palavra que é rica, a Tua palavra, meu Deus, que é inefável, a Tua palavra, meu Deus, que é alimento para nossas almas, Pai. Ela possa penetrar no coração da Tua igreja, dos Teus servos, dos que estão aqui presentes, dos que estão nas suas casas, Senhor Deus, e trazer conforto, trazer alegria, trazer esperança, meu Deus, vivificar essa esperança que está em nossos corações, Senhor Deus, sabendo que o nosso Deus tem coisas boas, tem colheitas grandes, tem glória, aleluia, para a sua igreja. O Senhor tem para nós reservado o melhor, e que o Seu Espírito permaneça, aleluia, vivificando a Tua igreja, modificando, crescendo cada dia, aleluia, a fé em cada coração, Pai. Meu Deus, eu te peço, guarda o Teu povo, sustenta o Teu povo, no Teu nome, Jesus Santo, amém, amém. Tio da bênção apostólica, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja, hoje e eternamente. Por Deus, diga amém.